Estende suas mãos. Vamos declarar sobre a vida dele nesta noite. A glória, a unção, a graça do Senhor. Pai, teu filho, Pai, está, Senhor Jesus, diante do teu altar. Não somente, ó Pai, para poder ministrar uma palavra. Ele não vai pregar, Senhor. Ele vai ministrar uma palavra para a tua igreja, ó Pai. E que esta palavra, Senhor Jesus, venha de encontro aos nossos corações, às nossas vidas. Que venha, Senhor Jesus, nos levar, ó Pai. Essa palavra venha nos conduzir a um novo ambiente no Senhor, ó Pai. Pai, eu quero declarar as bênçãos do Senhor sobre ele, a glória, a unção do teu Espírito. Usa o teu filho, ó Pai, nesta noite como boca profética, para nos conduzir à tua igreja, para nos conduzir a novo ambiente no Senhor. Nós abençoamos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz, motivo de alegria estarmos na nossa casa espiritual mais um dia. Tá gostoso, né, irmãos? O ambiente, louvores que falam ao nosso coração, à nossa alma. E hoje eu estava no meu trabalho. Fala com o irmão que está do seu lado assim: o mês de agosto ainda não acabou. Quem aqui ouviu ao longo desse mês que agosto está imenso? Algumas pessoas falando o agosto eterno. E hoje no meu trabalho, nós estávamos conversando e alguém falou isso comigo, só que num termo um pouco negativo. Falou que o mês do desgosto, o agosto eterno, que não tem dinheiro, aquela coisa toda. E Deus veio ao meu coração que hoje é o último dia do agosto eterno. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: hoje é uma noite de mudança de ciclo. Você crê nisso? Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 17, o verso 16. Se puder projetar, por gentileza, a versão NVI. 1 Samuel, capítulo 17, verso 16. Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor diz, vou ler aqui junto com a igreja. Durante 40 dias, durante quantos dias? Durante 40 dias o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e assumia a sua posição. Para que nós venhamos entender um pouco, né, esse texto está dizendo que durante 40 dias o povo de Israel ele era afrontado. Mas para a gente entender um pouco esse contexto, a gente precisa retornar ao capítulo 16. Todos nós conhecemos a história de Davi, amém? Quem aqui conhece a história de Davi? Levanta a mão. Então eu vou só dar uma passada aqui bem superficial, só para a gente contextualizar e fazer uma introdução do que Deus quer falar ao meu ou teu coração nessa noite. No capítulo 16, bem sabemos que Deus chega ao profeta Samuel e fala: até quando você vai ter dó de Saul? E manda que Samuel vá até a casa de Jessé, que de lá ele levantaria um novo rei para Israel. Você conhece essa história? Quando Samuel chega na cidade de Belém, as pessoas ficam espantadas. Por quê? Porque Samuel ele era a maior autoridade espiritual daquela época. Se trazendo para os dias de hoje, Rafael, se fosse hoje, por exemplo, Samuel chegando em Friburgo, seria quase que um feriado, uma festa, porque ele era uma celebridade. E quando ele chega a Belém, há um alvoroço na cidade, os anciões da cidade vão de encontro a ele preocupados, e ele fala que é de bem a sua ida àquele lugar. E ele se apresenta à casa de Jessé, belemita, para oferecer sacrifícios ao Senhor. E bem conhecemos a história, que Deus já havia dado uma ordem que dos filhos de Jessé, ele levantaria um novo rei, a qual assumiria o lugar de Saul, a qual fora rejeitado pelo próprio Deus.
Samuel chega na casa de Jessé e um a um passam os filhos. Passa o mais velho Eliabe, homem de guerra, homem robusto. Ele olha Jessé faz passar o seu filho mais velho. Quando Samuel olha, imediatamente ele pensa, é esse. E você já ouviu vários pregadores ao longo da sua caminhada cristã falando a respeito da aparência. O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração, e passam todos os filhos. E quando termina, Samuel olha para Jessé, está faltando algum? Aí ele fala, falta o menor. E aonde está esse menor? No pasto, no campo, cuidando das ovelhas do pai. Aqui eu abro o primeiro parêntese. Belém era uma cidade pequena. Quando você abre o capítulo 16 e começa a estudar ele mais a fundo, logo pelo versículo 1 em diante, quando Deus manda Samuel ir a Belém, a palavra do Senhor diz que os anciões vão de encontro da cidade. Então toda a cidade, Mila, já tinha o conhecimento que Samuel estava ali. E principalmente na casa de Jessé. Então a Bíblia não diz, mas José, eu posso conjecturar que a fofoca, irmãos, ela existe desde quando o mundo é mundo, tá? Isso não é só de agora. Não é só do século 21, isso existe há muito tempo. Creio eu que Davi está lá cuidando das ovelhas do seu pai. Alguém chega lá, Fran, e fala, está maior reboliço lá na sua casa. Sabe quem está lá? Samuel, profeta, sacerdote, juiz. O cara dos 3 ministérios, cara, está lá na tua casa. E você está aqui no pasto. Só que tem uma coisa. Davi, ele era obediente. Talvez alguém chegou e falou para ele que Samuel estava lá. Só que ele não vai, Fran. Por quê? Porque ele não foi chamado. Ele estava cumprindo uma ordem, ele estava cumprindo uma ordenança do seu pai. Qual era a ordenança do seu pai? Cuidar das ovelhas. Quando Samuel pergunta onde está esse menor, está no pasto, o que Jessé faz? Manda chamar. Aí sim, quando chama Davi, Davi se apresenta. Abro o primeiro ponto nessa noite, para que nós venhamos entender a respeito de mudanças de ciclo. Deixa eu te dizer uma coisa, não faça nada. Fala comigo assim, não faça nada sem o pai lhe ordenar. Davi ele só se apresenta, Alexandre, quando o pai chama. Eu creio que ele já sabia, a notícia já tinha até chego a ele que Samuel estava na sua casa. Se fosse nos dias de hoje, meu irmão, um adolescente cheio de curiosidade e falar, peraí, eu vou deixar essas ovelhas aqui rapidinho, vou ver lá o que está acontecendo. Mas não, ele estava debaixo de uma obediência. E deixa eu te dizer uma coisa, quer romper no mundo espiritual? Obedeça. O pai manda chamar, ele vem. Aí chega aquele rapazinho magricelo, ruivo, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, de aparência gentil. Aí quando ele se apresenta, Deus brada do céu, é esse que eu tenho escolhido. E acontece a cena de Samuel pegar o azeite, derrama entre os seus irmãos. E ele é ungido, e a palavra do Senhor diz que daquele momento em diante, no final do capítulo 16, o Espírito do Senhor se apodera de Davi e a vida dele nunca mais foi a mesma. Só que eu tenho que entender que existem processos. E para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida, eu preciso passar pelo processo. Ele é ungido na casa do seu pai, no meio dos seus irmãos, mas ele já não vai lá para Judá, ele não já vai para Jerusalém e assume o trono. Houve todo um processo, Juninho, para que ele chegasse a essa posição. Talvez se fosse nos dias de hoje, na mentalidade que temos nos dias de hoje, Davi recebesse a unção, Rebeca, ele já olhava para Saul, esse lugar é meu, sai fora. Só que ele entendia que ainda não era o tempo e que Saul ele era a autoridade de Deus ainda sobre a sua vida. Você acha que de imediato ele sai do anonimato e vai para o palácio? Não, ele volta a cuidar das ovelhas do seu pai.
Se você está debaixo de uma promessa, entenda, existe um processo para que o propósito se concretize na sua vida. Aí a palavra do Senhor diz que Ele volta a cuidar das ovelhas. Só que certo dia, aleluia, mais propriamente dito, eu gostaria de ler com você 1 Samuel, capítulo 17. Aí chegamos ao capítulo 17. Esteja com a sua Bíblia em mãos. 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler do verso 8 em diante, que diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão posicionando para a batalha? Não sou eu filisteu e vocês não são servos de Saul? Escolham um homem e enviem a mim. Verso 9: Se ele puder lutar e vencer-me, seremos escravos de vocês. Contudo, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. O filisteu acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Preste bastante atenção no verso 10, que Golias diz assim: Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Israel era muito conhecido pela sua força bélica. Tudo que era batalha que Israel entrava, meu irmão, era vitória. Por quê? Porque o Senhor ia na frente. Só que agora, a batalha ela não vem de uma forma coletiva, ela vem de forma individual. Aqui eu abro um segundo ponto. Aqui na igreja, quando batalhamos juntos, com o louvor aqui na frente, e você cantou, então vou levantar as minhas mãos e adorar, e juntos aqui, nesse ambiente profético, é top. Só que Deus está falando para mim e para você, vai ter momentos que a batalha vai ser no individual, e aí? Vai ter momentos que o inimigo vai te chamar para o mano a mano, e aí, meu irmão? No coletivo tá tudo top, aqui tá legal, mas e lá no particular? E lá no individual? E quando o Golias lançar a palavra de afronta e te chamar para o X1, meu irmão? Será que nós estamos preparados? A palavra do Senhor diz que quando Ele faz essa afronta, Ele vinha duas vezes ao dia, de manhã e à tarde. Nada na Bíblia, meu irmão, está escrito por um acaso. Projeta para mim, por gentileza, Êxodo 29, verso 38 e 39. Por favor, Fernanda. Aleluia. A palavra do Senhor diz: Eis o que você terá de sacrificar continuamente sobre o altar, todos os dias, 2 cordeiros de 1 ano, 39. E ofereça um cordeiro pela manhã e um ao cair da tarde. Deixa eu te falar uma coisa, o inimigo ele é sujo. Porque Golias ele vem pela manhã e ao cair da tarde, que é justamente os momentos a qual Israel tinha que oferecer sacrifício e holocausto ao Senhor. Aí o que acontece? Esse momento de intimidação, vem as vozes de intimidação no momento que o povo está prostrado, o povo está temendo medo, tremendo. E o inimigo ele não tem feito assim, tentado te intimidar e me intimidar? 2 vezes por dia, de manhã e ao cair da tarde. E nós vemos aqui em Êxodo que o povo ele tinha essa ordenança de manhã e à tarde está adorando e oferecendo sacrifícios ao Senhor. Agora eles estão debaixo de uma afronta, de manhã e ao cair da tarde. Então a afronta de Golias não era apenas contra o povo de Israel, mas contra o culto ao Deus vivo. Você consegue pegar essa chave? Aí eu quero dizer para você, você leu juntamente comigo e agora nós chegamos ao versículo que nós lemos, que falou que durante 40 dias, verso 16, 1 Samuel capítulo 17, durante 40 dias o filisteu se aproximava de manhã e de tarde,
Por que eu dei essa volta? Para você entender que quando Golias ele está indo de manhã e de tarde, ele está afrontando não apenas o exército, mas o Deus de Israel. Porque de manhã e à tarde era a ordenança, sacrifício e holocausto ao Senhor. Só que ao invés do povo estar ocupado com isso, eles estavam preocupados e tremendo de medo por causa do tamanho do adversário que os afrontavam. Aí você leu a respeito do 40, e eu vou te dizer, fala comigo novamente, 40. 40 não está à toa nesse texto. O número 40, ele é um número profético. E eu vou te provar isso à luz da Bíblia. A palavra do Senhor diz que, em Gênesis 7:12, que choveu durante 40 dias e 40 noites, trazendo julgamento e purificação sobre a terra. Quer ver o 40 novamente? Moisés, ele vive 3 ciclos de 40 na sua vida. Mais especificamente, a palavra do Senhor em Êxodo 24:18, que Moisés, quando ele resgata o povo, ele vai subir ao Sinai para escrever os mandamentos. Quantos dias que ele fica lá em cima? 40 dias e... Ele desce, quando ele desce, ele vê aquela situação de um bezerro de ouro, o povo adorando, ele se revolta. Aí você pode dizer, isso é uma coincidência. Só que a palavra do Senhor diz que quando ele desce, ele quebra as tábuas. Aí Deus dá a ordem dele subir novamente, agora ele levar as tábuas para que ele escrevesse novamente os mandamentos. Quanto tempo ele fica de novo lá no monte? 40 dias e 40 noites. Aí aqui eu vejo 40 dias simbolizando a revelação e a preparação. Quando os espias entram lá na cidade de Canaã, quantos dias eles observam a terra? 40 dias, teste de fé. Israel peregrinou por quanto tempo? 40 anos. Meu irmão, 40 é simbolismo de transição e fechamento de ciclos. Aí a palavra do Senhor diz que Elias, após enfrentar os 450 profetas de Baal, mais 400 de Acera, ele foge, deita debaixo de um zimbro, pede a morte. O anjo do Senhor vem, toca, leva pão sobre as brasas e água, e fala com ele, levanta e come, porque muito grande é essa caminhada. Com a força daquele alimento, Elias caminha quantos dias? 40 dias e 40 noites. Então, eu quero dizer para você, o 40 nesse texto, ele não é em vão. Aí a gente chega para mais um marco de 40, que você vai falar que isso é só no Velho Testamento. Você abre a Bíblia em Mateus 4, verso 2. Jesus, ele é conduzido ao deserto. E quanto tempo ele fica lá? 40 dias e 40 noites. E aqui, profeticamente, aponta para Davi. Porque Davi, ele chega no momento do 40º dia. E Jesus no deserto, no 40º dia, ele vence Satanás, através da palavra do Senhor. Aí você vai dizer para mim, William, isso aí tudo é conhecimento, apenas de coincidência. Mas só que nós vivemos há pouco tempo atrás a pandemia. E você se familiarizou, infelizmente, com um termo chamado quarentena. O que é quarentena? 40 dias. Uma mulher, quando ela ganha um neném, agora vamos para a ciência, ela ganha um neném. Qual é o tempo que a medicina fala que é para ela se recuperar? 40 dias. Você contrai uma doença, você tem que ficar isolado, porque o tempo de incubação daquele vírus é qual o período? 40 dias. Então, meu querido, em base disso, Deus colocou um tema no meu coração. E o tema dessa noite é saindo da quarentena para o campo de batalha. Deus está colocando um final a quarentenas aqui nessa noite, você crê nisso? Deus tem uma palavra profética ao meu e ao teu coração. Aí agora, nós lemos o capítulo 17. 40º dia. 40 dias de afronta, Rafael. E o povo, tremendo de medo. Aí eu queria que você lesse comigo 1 Samuel capítulo 17, verso 23.
sua mente se perder, não, que você vai entender o que Deus está construindo aos nossos corações nessa noite, amém? 1 Samuel 17 ao 23 diz: nessa ocasião, que ocasião é essa? No 40º dia, Jessé disse ao seu filho: pegue um éfa de grãos torrados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé tinha ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que com o grito de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Verso 22. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu à linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou desde a linha de batalha e lançou o desafio habitual. Só que dessa vez tem um diferencial no final do versículo 23. Davi o ouviu. Deixa eu te dizer uma coisa. Durante 40 dias, meu irmão. Palavras de afronta, Charlie. Nessa nação não tem homem para lutar comigo. E nem Deus para proteger vocês da minha mão. E o povo. Lembra do capítulo 16 que nós passamos por ele aqui rapidamente? Davi, ele foi ungido. E o final do capítulo 16 diz que quando ele recebe essa unção, o Espírito do Senhor se apodera dele. Então eu quero dizer para você, existe o propósito e o processo. Davi, ele continua no anonimato. Davi, ele continua no campo. Davi continua com as ovelhas. Davi continua fazendo aquilo que as pessoas não gostam de fazer. Davi continua debaixo da obediência ao seu pai. Só que aí, você leu juntamente comigo. No verso 17, nessa ocasião. Qual ocasião? 40º dia. Jessé chega para Davi, Rafael, e fala: ei, Davi, arruma alguém para cuidar dessas ovelhas e vai lá no campo de batalha levar mantimentos para os seus irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você leu o texto junto comigo. Davi foi para uma batalha? Davi foi para uma batalha? Não. Ele foi levar mantimentos. Ele obedeceu a ordem do pai. E por obedecer a ordem do pai, ele acaba se colocando no centro de um conflito. Deixa eu te fazer uma pergunta, e você não está entendendo por que você está nessa batalha? A obediência muitas das vezes nos leva a uma zona de guerra. Ele não foi lá para uma batalha, ele não foi preparado para a guerra, ele não foi, eu vou sair daqui, vou lá, vou me alistar nos exércitos de Saul, até porque ele não podia. Não tinha estatura, não tinha beleza, não tinha porte físico. Era um rapaz estranho, irmão, esquisito. Hein, José? Quase igual o José assim, irmão. Esquisito. E tem ainda uma Carol que casa, gente. É loucura. Eu tive uma Carol que casou comigo também. Glória a Deus, aleluia. Aí agora ele é mandado para levar o quê? Mantimento. Só que ele chega lá. Aí eu quero que você preste bastante atenção nos detalhes desse texto. Porque o texto diz, nessa ocasião, Jessé quem? O pai. Ele disse ao seu filho, pegue, ele deu uma ordem. Lembre-se que Davi, ele está no campo, Jessé,
está com Samuel na sua casa. Ele só sai do campo e vai para casa ser ungido quando o pai manda? Quando o pai manda? Ele só sai da posição das ovelhas, Juninho, quando o pai manda chamar novamente. Então, se você está debaixo de uma promessa, não atropele os processos. Se você está debaixo de uma promessa, se Deus falou que algo vai se cumprir na tua vida, não atropele os processos. Vai chegar o momento, se Deus falou que Deus tem um lugar de palácio para você, continua cuidando das ovelhas. Vai chegar a hora que o pai vai te chamar e vai falar, vai. O pai agora chega e fala para ele assim, vai lá no campo de batalha, leva mantimentos para os seus irmãos. Eu preciso ter notícia dos seus irmãos. E o texto diz que ele levanta-se de madrugada. Verso 20, se puder projetar por gentileza, do capítulo 17. Eu quero que você leia para isso frisar bem no teu coração e na tua mente. O verso 20 diz, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com quem? Deixou o rebanho com quem? Sabe o que eu aprendo aqui? Ele teve um chamado, sim ou não? As ovelhas, na ótica humana, era uma coisa que não tinha tanta importância. Era uma coisa que não tinha tanta visibilidade, Thalita. Só que quando o pai manda chamar, não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. Davi deixou o rebanho com outro pastor. Existem transições na nossa vida, e isso serve até para ministério. Quando Deus te chamar para uma outra posição, eu não sei nem porque eu estou indo para esse caminho, mas Deus está falando. Não despreze a atual. Ele vai, mas ele não abandona as ovelhas, Juninho. Ele deixa outro pastor cuidando das ovelhas. Aí o texto diz que ele vai, ele pega a carga e vai. Aleluia. No verso 22 diz que ele deixa tudo que ele tinha levado para os seus irmãos. Olha como tem etapas. Ele deixou tudo que havia trazido, verso 22, com o responsável dos suprimentos. Existe um processo a ser cumprido. O pai ordena, ele arruma alguém para cuidar da sua função, ele não deixa as ovelhas abandonadas, ele chega lá, ele deixa os suprimentos com o responsável dos suprimentos, aí sim, ele vai aonde os seus irmãos estavam, e nesse exato momento que ele chega aonde seus irmãos estavam, ele chega no exato momento, Charlie, a qual Golias está pela manhã, lançando palavras de afronta no 40º dia. E Golias mais uma vez afronta e diz, só que agora tem um diferencial que está no final do verso 23. Davi o ouviu. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de um que se disponha. Deus precisa de um que se posicione. Existe uma diferença entre escutar e ouvir. Davi, ele ouve aquelas afrontas. Ele fala, pô, o que é isso? Vamos trazer para a Bíblia, a tradução linguagem de hoje, versão William Ribeiro. O que é isso? O que está pegando aí, cara? Vocês estão ouvindo isso? Peraí, está falando do exército, mas está falando do nosso Deus, não. Tem coisa errada aí. Aí lembra quando Samuel chega na casa de Jessé, aquele cabra que chega lá, o grandão, bonitão, forte, só de ombro o homem tinha quase 2 metros, o Eliabe, que o profeta que tinha ministério triplo,
homem de Deus, sacerdote, profeta e juiz, já ia largar o azeite na cabeça dele, mas Deus bradou, falou: não, esse não. Lembra dele? Ele era o cara que, não a ótica humana, era o cara para assumir o posto. Estava no campo de batalha, meu irmão. Na hora que Golias botava o pé para o campo, ele fazia assim, ó, com as pernas, ó, de medo. Aí quando o Davi fala: quem é esse incircunciso? Ele abre e fica: cala a boca, menino. Vai que ele te escuta. Você está rindo? É desse jeito. O que era o cara da batalha, meu irmão, o cara que todo mundo olhava, esse daí, meu irmão, é uma espadada, derruba 1000. Fica quieto, Davi. Só que sempre que você se posicionar, vai levantar um enviado do inferno para querer diminuir o teu posicionamento. Que os irmãos de Davi viram para ele e falam: aqui, você não tem nada para fazer melhor não? Quem que está cuidando daquelas poucas, o texto ainda enfatiza, quem está cuidando das poucas ovelhas do seu pai? Aí nesse momento que você se posiciona, Satanás vai tentar diminuir a tua trajetória. Só que tem uma coisa, ele honrou, eram poucas ovelhas, Juninho, mas ele cuidou com amor. Eram poucas ovelhas, mas ele lutou com garra. Eram poucas ovelhas, mas ele defendeu com a vida. Sempre que você se posicionar, posso falar isso? Posso. Vai se levantar, e muitas das vezes irmãos, para querer te frear. Mas aquele que está debaixo de uma palavra profética, ele sabe quem ele é em Deus. Aleluia. Aí ele fala, os irmãos tentam fazer ele calar a boca, mas não adianta, irmão. Quem sabe quem é, quem sabe o Deus que tem, não é movido pelas circunstâncias nem por opiniões alheias. Porque infelizmente existem pessoas, meu irmão, que enchem o peito de determinação e agora vai. Aí vem 3 pessoas, te contraria, tu para. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se tu tem convicção que foi Deus que chamou, foi Deus que deu a ordem, vai para cima. Ele não dá ouvidos àquilo, Alexandre, e ele vai. Ele fala: não, peraí, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou à batalha com ele. Aí não tinha jeito, todo mundo falou: é suicida, quer morrer. Quer morrer, é com ele mesmo. Levam ele diante de Saul. Aí, irmão, aleluia. 1 Samuel capítulo 17, 37 ao 39, se puder projetar, por favor. Ele chega diante de Saul. E as pessoas ficam preocupadas, mas você lembra que lá no capítulo 16, no final, a palavra do Senhor diz que quando ele recebe a unção do Senhor, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Então aquele que tem o Espírito do Senhor, meu irmão, ele sabe quem ele é, ele sabe para quem ele vai, ele sabe por quem ele luta. Aí a palavra do Senhor diz que ele chega diante de Saul, e Saul tenta também convencê-lo a não ir. Aí ele fala, versículo 37, Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. E diante disso Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Quando tentam minar, quando tentam pará-lo, ele vai e fala: ei, eu estava lá cuidando, eram poucas ovelhas, mas só que veio um leão. Eu peguei o leão pela barba e matei. Veio um urso, eu despedacei o urso no meio. E assim será como aquele leão, aquele urso, o Senhor dará esse filisteu nas minhas mãos. Só que tem uma coisa, irmãos. Saul, ele já tinha perdido a visão já há muito tempo. Olha o que diz o verso 38. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou nele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi, verso 39,
Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. Ele disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Agora eu te falo, Davi era meio Danone de homem. Saul, quase 2 metros de altura. É a mesma coisa, meu irmão, de querer colocar uma camisa do Brandão no Heitor. Vai dar bom? Imagina a armadura de Saul em Davi. Davi tenta andar, não consegue. Aí aqui, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai te transicionar da quarentena para o campo de batalha. Só que fale comigo assim, segura na mão de alguém, boca de profeta, e fale para ele, não use a armadura de outras pessoas. Sabe por que tem muita gente perdendo batalha? Porque está tentando lutar com a armadura que não é dele. A armadura de Saul era de Saul, não era para Davi, Juninho. Muitas das vezes a gente está tentando, irmãos, aí trazendo para o século 21. Deus quer te usar do jeitinho que você é, meu irmão. Ah, eu queria pregar igual o Juninho. Ah, eu queria pregar igual o pastor. Ah, eu queria tocar igual o Alexandre. Meu irmão, deixa eu te falar, Deus quer te usar do teu jeito. Olha para a tua mão. Olha para a tua mão. Você sabia que em bilhões de moradores dessa terra, essa mão santa sua aí, essa digital só tem a sua? Você é um indivíduo. E Deus vai te usar dentro das tuas qualidades que Ele te chamou e Ele te escolheu. Só que muitas das vezes nós queremos ser igual a outro. Ei, Deus não nos chamou para ser clone, xerox. Não, meu querido, Ele nos fez como indivíduos e Deus vai te usar do jeitinho aí mesmo que você é. Davi arranca aquilo tudo, meu irmão, não era. O cara era pastor, meu irmão. Ele andava com um pedacinho de pau, bornalzinho do lado, funda. Aleluia. Aleluia. E aqui eu chego a um ponto que é o que Deus colocou no meu coração, e eu gostaria de enfatizar mais. 1 Samuel 17:40. Se você puder ler junto comigo. Em seguida o que? Ele tenta usar a armadura de Saul. Só que ele não consegue porque ele não estava acostumado com aquilo. Ele arranca aquilo tudo. Em seguida, ele pega o que? O seu cajado, que era a ferramenta habitual de pastor. Ele vai até o riacho, ele escolhe do riacho 5 pedras lisas, coloca na bolsa, no seu alforje de pastor. E com a sua o quê? Com a sua funda na mão, ele aproxima-se do filisteu. Lembra que eu falei para você que Deus quer te usar do jeitinho que você é? Davi, a arma dele habitual era o que? Era uma funda. Quem aqui sabe o que é uma funda? Levanta a mão. Deixa eu te explicar o que é uma funda. Alguns falam que era um estilingue. Não, estilingue é uma coisa moderna dos dias de hoje. A funda era uma tira de couro comprida que se dobrava e no meio dela colocava-se uma pedra. E girava. A um determinado momento, quando soltava, a pedra ela ia em direção ao alvo. Só que não era uma... Tem gente que fala, meu irmão, tinha que saber usar uma funda. Tem que ter habilidade para usar uma funda. E Davi, ele era o cara da funda. Aí deixa eu te falar, numa guerra, a qual tinha espada, escudo, lança, cavalo, cavaleiros, guerreiros, Deus leva um menino com uma tira de couro para o campo de batalha. Esse Deus não é gente não. Hein, Márcia? Marcinha que fala muito isso. Só que tem uma coisa.
O texto diz que ele pega o que? A sua funda. Aí eu faço uma pergunta, o que que Davi tinha? O que que Davi tinha? Deixa eu falar para você. Nesse campo de batalha, Deus quer derrubar o gigante, mas Ele quer usar o que você tem. Só que aí agora vem a chave. Porque vários pregadores, quantas e quantas vezes eu já ouvi pessoas pregando e falando de Davi e Golias, o X1, a guerra do momento e tal, e os filmes. Só que esse detalhe passa desapercebido, o verso... Deixa eu achar aqui. O verso 40, isso mesmo. Mantém ele aqui pra gente. Porque tem gente que já fala que ele pega e vai para cima. Não! A palavra do Senhor diz que ele pega o cajado. Ele vai para onde primeiro? Em direção a Golias? Não, ele vai em direção ao riacho. Eu quero que em nome de Jesus você abra a tua mente e o teu coração para o que Deus quer construir em mim e você nessa noite. Ele não vai diretamente em direção a Golias. E deixa eu te dizer uma coisa, eles estavam em um deserto, em um campo de batalha. O que mais tinha ali era pedra, sim ou não? Deserto, irmão. Pedra para dar de enxada. Só que tem uma coisa, na ferramenta que Deus te deu, não dá para colocar qualquer tipo de munição. Tem que ser uma munição específica. E essa munição você só encontra ela na fonte. Davi, ele não vai em direção a Golias. A palavra do Senhor, ele pega o seu cajado, ele vai em direção ao ribeiro. Ele se abaixa no ribeiro. O ribeiro aqui, ele simboliza a fonte. A fonte de águas, as águas que purificam, as águas que fortalecem, as águas que transformam. Ele se abaixa, ele escolhe 5 pedras, o texto é claro, e diz, ele escolheu 5 pedras lisas. Por que pedras lisas? Porque a pedra que está na fonte, ela é lapidada pela fonte. Se ele pega pedras do chão, avulsam, seriam pedras crespas, Fran. Você já ouviu falar de força centrífuga? Se você nunca ouviu falar, eu vou dar um tutorial rápido. Quem aqui tem máquina de lavar em casa? Você já viu aquela função centrifugar? Que quando a máquina fica... Joga uma moeda ali dentro para você ver a desgraça que tu arruma na tua vida. Uma pedra. A bateção que faz se não quebrar a máquina. Se ele pega qualquer tipo de pedra, lembrando que a funda era uma tira de couro. Se ele coloca uma pedra qualquer, Fabinho, ele coloca na funda e começa a girar, na força centrífuga, na velocidade, a pedra que ele escolheu do lugar errado destruiria a funda. Aí o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? De que lugar nós temos retirado a nossa munição? Às vezes nós temos até usado a ferramenta que Ele nos deu, mas com a munição errada. Não é qualquer pedra, tem que ser pedra da fonte. Ele se abaixa, ele escolhe 5 pedras. O texto fala e é claro, 5 pedras lisas. Por que pedra lisa? Porque a pedra lisa, ela em atrito com couro, ela não danifica. Então aqui eu abro um parênteses e eu te digo, se tu não der um glória, meu irmão, eu vou até embora para casa. Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que você tira da fonte e usa como munição unificada ao que você tem, não vai danificar o que Deus te deu. Nunca. Então da onde nós temos tirado a nossa munição, Alexandre? Deus usa o que você tem, mas o que derruba o gigante é o que você tira da fonte. Aleluia. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui, amém? Enquanto eles vão se organizando aqui,
Deixa eu ver meus ajudantes que vão me ajudar a pregar. Ei, Heitor, cara. Eu amo esse menino. Vem cá, Heitor. Fica aqui embaixo. Irmão, eu falo de Davi, irmão. Já tentei mudar. Tem gente que critica, fala que eu mexo com a emoção. Se você acha que eu quero mexer com a sua emoção, é problema seu para lá. Eu sei que eu tenho um compromisso com Deus. E é a minha forma, já tentei mudar, irmão. Mas eu falei já aqui outras vezes, eu sou muito visual. E tudo aquilo que você visualiza, você assimila. Sim ou não? Então, ô Brandão, vem cá, ô Golias. É Brandão mesmo, todo mundo já olhou para ele. Para do ladinho do Heitor aqui para mim. Olha só, irmão, coisa linda. A proporção está certinha. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te convidar. Pastor, eu posso descer, pastor? Me autoriza? Aleluia. Vem cá, vocês vão me ajudar a pregar. Vem cá, Heitor, vem cá, fica aí. O que acontece? Rapaz, dessa vez deu certo que eu achei um Davi na caráter. Baixinho e estranho, brincadeira. Você é lindo. Não, é mais baixo. Calma. Aleluia. Vamos voltar para o céu. Davi, antes de ir à batalha, o que ele faz? Ele vai direto para Golias. Vamos ver se vocês estão aí. Eles vão para onde? Ele vai para a fonte. O problema da nação de Israel, chega mais para cá, que é glória a Deus que a nossa igreja tem espaço. Oh, Jesus. O que acontece? O problema da nação, do exército de Israel, é que a todo momento eles estavam olhando para o gigante, mas eles se esqueceram da fonte. Aí chega no 40º dia. Não se esqueça que esses acontecimentos todos foram no... Vocês estão aí, gente? Foram no... Aleluia. 40º dia, meu irmão. E no 40º dia de afronta, uma coisa acontece diferente. Davi ouve e ele se dispõe. Só que Davi, ele não tinha aparência. Os próprios irmãos já queriam tirar de ideia dele. Falaram, cara, tu é maluco, tu é suicida, tu vai morrer. O rei tenta colocar sobre ele a sua armadura, mas... Aí o que Davi faz? Ao invés de Davi ir direto, ele sai de Golias. Golias está lá, lançando palavras. E eu gosto de você por isso, cara. E está lá Golias, afrontando. Só que Davi, ele não é guiado pelas emoções, ele é guiado pelo Espírito. Ele entende que não basta o conhecimento e o recurso dele. Ele tinha a funda, mas ele entendia que ele precisava buscar algo na fonte. E está lá Golias afrontando. Ele está nem aí para Golias, meu irmão. Vem cá, abaixa aí, finge que você está pegando as pedrinhas aí. Abaixa aí, meu filho. Não, mas misericórdia, você está catando o que aí? Ajoelha, filho. Aí, finge aí que você está... Não é qualquer pedra. Ele escolhe. Fala para o irmão que está do seu lado assim, meu irmão, aquilo que Deus te deu, seleciona a munição que você vai usar. Não é de qualquer jeito, não. Não é assim, vou sair catando aqui, não. Ele escolhe 5 pedras. Ele vai usar só uma. Mas tem um porquê ele escolheu 5, mas isso é para pregação para outro dia. Tem gente que fala, escolheu 5. Tudo na Bíblia não está lá, é um porquê. Ele escolhe as pedras. Escolheu? Botou no alforge. Eu vou te dar uma funda, tá? Finge que isso aqui é uma funda. A funda, ela funciona assim, ó. Tu vai girar, não está metendo louco não, meu filho. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Deus está no controle. O que acontece? O texto diz, você pode ler aí na tua Bíblia. Ele se levanta do ribeiro e a Bíblia diz, tá, irmãos? Não sou eu. Não é Golias que vem em direção a ele, é ele que vai em direção a Golias.
E ele vai para dentro, meu irmão. Nisso Golias está lá. Ele vê e ele vem. E ele começa a lançar palavra de afronta. Porventura sou eu algum cão para você vir contra mim com pau e pedras? Quando você se dispõe a ir em direção ao gigante, o mundo espiritual ele se movimenta e ele vai tentar te inibir. Só que quem sabe quem é, quem sabe o Deus que serve, não se abate, não ouve qualquer coisa. Ele se levanta e fala: ei, tu vem a mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você afrontou. Aí, meu irmão, a Bíblia diz, tá? Aí aqui, irmão, quem caminha comigo já há algum tempo, já presenciou esse movimento aqui em algum lugar da nossa caminhada. Mas aí você finge que você vai ver pela primeira vez. Você já viu filme? Quem aqui gosta de um bom filme? Quem já viu esse filme medieval mesmo, bacana? Eu costumo dizer que a trilha sonora, ela mexe com a gente, não mexe? Aí assim, faz aquele sonzinho de guerra pra gente, vai. Aí o que acontece? Davi, ele se levanta, pastor Gustavo, do ribeiro e vai em direção ao gigante. Só que nisso, lembre-se que era de madrugada. O exército estava de um lado pareado, um com o outro, frente a frente. Só que o exército de Israel, tremendo de medo, e agora vem um naniquinho, tampinha, se dispõe aí. O que você faria nessa situação? Do lado de cá está os filisteus, do lado de cá está o povo de Israel. De lá está vindo Golias, o valente dos filisteus. Daqui está vindo aquele que ninguém acredita. Nesse momento, no campo de batalha, que eles vão em direção a um ao outro, e você vai me ajudar. Quando ele vier, você vai fazer: oh, vai. E os filisteus? Povo de Israel. Os filisteus. Aí vem Golias, devagarzinho, vem. Aí o que acontece? Antigamente nós tínhamos aquele videocassete, lembra? Quem aqui é do tempo do videocassete? Eu costumava ver filme em slow motion. Alguém sabe o que é slow motion? Slow motion é aquele negócio que o cara vai devagarzinho, isso. Aí o que acontece? Golias vem, vai, afunda. Tá girando, só que agora em slow motion. Vai. Ó, isso. Aí o que acontece? Quando ele solta a pedra, soltou. Entenda que Golias, ele era maior que o Brandão, tá, irmão? Bem maior. O texto diz que ele usava espada, lança, capacete, couraça e escudo. Escudo nessa mão, espada na outra. Eles tinham uma formação de batalha, a qual só havia uma brecha, escudo aqui, e a brecha, para eles visualizarem o inimigo. Agora, tem gente que diminui esse milagre, mas presta atenção nisso. A pedra sai da funda. Ó, estamos em slow motion, ó, a pedra está aqui. Ó, ela está vindo. Só que, meu irmão, a pedra podia bater no escudo, a pedra podia bater na espada, ele podia rebater no capacete, mas ele entra no único lugar possível. Aqui eu digo para você, nas mãos de quem sabe utilizar a ferramenta que Deus deu, uma pedra vira bala, meu. Agora no tempo real, vai. Soltou a pedra, bateu na testa de Golias. Aleluia. Calma, crente, segura. Eu gostei do Brandão, porque Brandão lê Bíblia. Eu já fiz isso aqui outra vez em um lugar, e até na famosa novela da Record, o Golias caiu para trás. Só que o que acontece? Realmente, pela lógica, Golias está indo. A pedra bateria, ele cairia para trás. Mas o texto diz, pode ver aí na tua Bíblia, quando a pedra crava, pode continuar. Quando a pedra crava na testa
contrariando a lógica, Golias não cai para trás. Primeiramente ele cai de joelho e rosto no pó. De rosto no pó. Porque na presença do nosso Deus, todo joelho se dobrará. Ei, Deus não apenas vence, Ele humilha. Aí, Golias caiu, vai, se estica aí, filho. Eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe por quê você derruba o gigante e ele volta? Fala pra mim, por quê? Porque você só derrubou ele. A pedra, ela derrubou o gigante, mas ela não mata o gigante. Entenda isso. Por que você tem vivido um tempo de frustração na tua vida? Porque você derruba o gigante e você acha que tá bom, vai embora. Só que Davi, quando ele se apresenta, ele faz a declaração, ele fala: olha, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo arrancarei a tua cabeça e darei às aves do campo. Aí, meu irmão, Davi vai, guarda a funda, me dá a funda, esquece a funda. Davi vai, meu irmão, Golias está caído. Davi pega o quê? A espada de Golias. Meu irmão, era pesada. Depois eu pago um xarope para você, tá, irmão? Vamos lá. Pega a espada. Isso aqui é muito pesada. Vai. Tá pesado demais. O que acontece? Davi pega a espada. Vai levantando devagarzinho. Meu irmão, era muito pesada a espada de Golias. Quando ele levanta e ele solta, ele corta a cabeça de Golias. Entenda que ele corta a cabeça do gigante com a própria espada dele. Porque a palavra do Senhor diz que nenhuma ferramenta preparada contra o povo de Deus prosperará. Aí, pode levantar, irmão. Eu não quero que você pegue uma pneumonia, não, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Aí o Davi, lembre-se que quando ele corta a cabeça de Golias, aí a nação de Israel, o povo filisteu. Aí, meu irmão, Davi vai. Finge que você está com a cabeça na mão, pega. Levanta. Ele levanta a cabeça de Golias. Quando ele levanta a cabeça de Golias, meu irmão, nesse momento, o povo de Israel parte para dentro dos filisteus. E os filisteus, bate em retirada. Eu quero dizer para você, você tem passado momentos de batalha, irmão. Obrigado, Heitor. Você tem passado momentos de batalha, de luta. Mas eu quero dizer para você, hoje é o 40º dia. E Deus diz, esse ciclo se encerra. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós somos uma igreja que se movimenta no profético, sim ou não? Sim ou não? Golias, ele afrontou não apenas o exército de Israel, mas o Deus Todo-Poderoso. Um menino desacreditado é a ferramenta que Deus usa para trazer escape ao seu povo. Eu quero nesse momento dizer para você, por várias vezes nessa casa espiritual, nós temos cantado, nós temos profetizado que águas correm desse altar, que águas jorram desse altar. E eu quero dizer para você, Deus nessa noite está convidando você a vir buscar na fonte a ferramenta para derrubar esse gigante. Eu quero fazer um desafio a você. Para de lutar com as forças do teu braço. Eu quero convidar você que está vivendo um período
Talvez hoje é seu 40º dia. E Deus está te chamando para o campo de batalha. Cadê você que quer vir buscar na fonte a ferramenta para derrubar esse gigante? Shekalaраbandararabadarabas. Aleandararabashei. Alabandarabashei kederebandarabada. Os intercessores, nos ajude nesse momento. Meu Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui eu abro um segundo convite. Se existe alguém aqui nessa noite que está afastado da presença do Senhor, e hoje você quer renovar a aliança com Deus, eu quero te convidar a renovar a aliança com o Pai. Aonde está você? O Pai te espera de braços abertos. Corre aqui para o altar. Eu não vou forçar uma situação, mas um convite desse de vir para a fonte, meu irmão, você perdeu uma oportunidade preciosa. No 40º dia, Davi chegou ao campo de batalha. Hoje, Deus está dizendo para a igreja do Senhor: estou eu virando uma chave. Estou eu colocando fim a um ciclo. Estou eu colocando final a um ciclo de afrontas e de derrota. E hoje, Deus está trazendo você junto à fonte, porque aquilo que você vai retirar, aleluia, unificado aquilo que Deus já te deu, vai derrubar gigantes no mundo espiritual. Deus, eis aí a tua igreja, Pai. Deus, nós não queremos lutar, Senhor, pelos nossos recursos, mas nessa noite nós buscamos na fonte espiritual. Buscamos na fonte, Senhor, a munição para derrubar esse gigante. Não estamos aqui por emoção. Não estamos aqui, Senhor, pelo embalo da música. Nós estamos aqui porque nós confiamos no Deus a qual servimos. E estamos debaixo de uma palavra profética. Estamos debaixo de uma voz profética. E profetizamos sobre a casa Aba uma mudança de ciclo. 41º dia, Davi ouviu a afronta dos filisteus. E eu profetizo, Senhor, que o Senhor está virando chaves nessa noite. O mundo espiritual está em movimento. Em o nome de Jesus, tudo aquilo que amarrava no mundo espiritual bate em retirada. Espírito de morte, espírito de morte, espírito de morte, pega tudo que é teu e vai embora. Depressão, síndrome do pânico, complexo de inferioridade, em o nome de Jesus, retroceda. E nesse momento, Pai, o Senhor está colocando de pé um exército para guerrear a tua guerra. Oh! Jesus, Jesus, é tempo de ir em direção ao gigante, com as armas espirituais que o Senhor te deu. Marche em direção a esse gigante. Marche em direção a esse gigante. Oh!
aleluia, aleluia.